Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 15 de janeiro de 2013. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Polícia procura adolescente desaparecida há um mês. Contador de Cachoeira se entrega à Polícia Federal. Governo publica no Diário Oficial a lei que reduz a tarifa de energia elétrica. O Ministério Público denuncia Caixa por venda casada nos financiamentos do Minha Casa Minha Vida. Carros brasileiros recebem selo do Inmetro. Torcida organizada do Fortaleza e Ceará estão fora de jogo no Castelão. De olho nas oitavas de final, Goiás encara o Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no Mundo em Sua Casa. Agora 7h02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. O tempo hoje em Goiânia deve ficar encoberto a nublado com chuva e períodos de melhoria. A temperatura máxima pode chegar aos 26 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 60%. Neste momento, os termômetros marcam 19 graus em Goiânia. E a meteorologia prevê chuvas até amanhã. A previsão é de que o sol apareça a partir de quinta-feira. Elizabeth Alves Ferreira, chefe do Instituto Nacional de Meteorologia em Goiás, explica que as temperaturas devem aumentar a partir de quarta-feira. Quarta-feira o tempo vai estar mais encoberto, com chuva a qualquer hora. E na quinta-feira tem pouca abertura de sol, mas aí a chuva já fica mais para período da tarde ou noite. A tendência da temperatura é aumentar a partir de quarta, a previsão de 28 graus aqui para Goiânia, mínima de 18, e na quinta-feira também já de 28 graus. E na sexta-feira já vai elevar um pouco mais, já tem mais abertura de sol e a temperatura já fica em torno de 29 graus. A tendência para o final de semana também, dessa temperatura está em torno de 29 graus e com mais abertura de sol, né? Então aumenta um pouco mais a temperatura. Elizabeth Alves afirma que apesar das recentes chuvas, o índice pluviométrico ainda não atingiu o volume do ano passado. Mesmo que essas chuvas mais constantes, que começou na sexta-feira, no dia 11, e ainda continua com o índice, pelo menos comparado com o ano passado, abaixo do que ocorreu no ano passado. Aqui em Goiânia já choveu 31% do esperado para o mês de janeiro, que é de 267 milímetros. Então, já choveu só 31% desse volume esperado. Hoje, a previsão é de máxima de 26 graus no estado. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, além das mortes, Rio perde bilhões com acidentes em estradas. O estado de São Paulo, gasolina deve subir 7% e o governo tenta atenuar impacto. Correio Brasiliense, GDF revisa nota legal e libera o uso de créditos. Valor econômico, com juro menor, crédito agora atrai até a classe A. Estado de Minas, oh my God, busca por qualificação e Copas do Mundo e das confederações disparam a procura por cursos de inglês que ficam mais caros. Folha de São Paulo, ex-assessora pediu favor até a diretor da Polícia Federal. Jornal do Comércio, Conselho quer médicos fora dos planos de saúde. 0 Hora de Porto Alegre, a Assembleia mantém descontrole sobre empréstimo de servidores. Brasil Econômico, com pressão da Anvisa, preços de remédios caem 35% em 8 anos. Diário da Manhã, mistério, morte de grávida em presídio.
O Popular, saúde volta a ser caso de polícia. Agora são 7h06. O mundo em sua casa. A política em Goiás. A secretária de Defesa Social, Adriana Corse, estuda mudanças para a pasta. Um dos projetos dela é colocar a Guarda Municipal armada. Segundo Adriana Corse, em cidades como o porte de Goiânia, já foi concedida a permissão para que esses profissionais sejam armados e que a ideia tem dado certo nesses locais. Mas lembra da importância de treinar esses homens para usarem armas. A futura secretária de Defesa Social reforça que esses profissionais poderão ajudar no combate ao crime. O deputado do DEM defende proposta de coincidência das eleições. Mesmo no período de recesso, o deputado Hélio de Souza do DEM, líder do governo, despacha de seu gabinete na Assembleia Legislativa. Atento às questões políticas, o parlamentar analisa a sugestão, através de emenda constitucional, de eleições coincidentes do país, de vereador a presidente da República, e diz ser favorável à proposta. Hoje, de 2 em 2 anos, são realizadas as eleições. É um fato novo, precisa e deve ser bem analisado, mas no meu entendimento que uma eleição, querendo ou não, ela é cara, uma eleição, querendo ou não, ela para o trabalho normal das administrações, mesmo a nível de parlamento, e, portanto, se tivermos eleições gerais, vai permitir que a gente possa, então, evitar esse excesso de eleições que tem custos absurdos e possa permitir, então, que de 4 em 4 anos ocorram manifestações em todos os níveis, de vereador a presidente da República, e que, a meu ver, seria interessante. Outra avaliação refere-se ao ritmo de trabalho do governo estadual. Hélio de Souza, que é líder do governo, acredita que as dificuldades já foram superadas. Eu entendo que sim, tivemos todo tipo de dificuldade econômica, depois uma série de denúncias que mostrou a lisura do atual governo, mas, logicamente, foi difícil, mas não impediu que continuasse o trabalho. E eu entendo que o governador Marconi Perillo superou todas as dificuldades, inclusive econômicas, com os convênios que estão sendo liberados, e vai permitir que ele possa, a partir agora de 2013 e com certeza 2014, escolher o que plantou. E a gente prevê que o Estado será um canteiro de obras públicas. Isso é muito importante, porque vai dinamizar o Estado e vai permitir que a gente possa, então, acompanhar em todos os municípios que representamos essas conquistas de obras públicas do governo do Estado, que são necessárias e que vêm no momento oportuno. Hoje, às 9 horas da manhã, acontece na Assembleia Legislativa a reunião do grupo de trabalho que tratará das mudanças do novo Código Florestal. Além da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, participam do evento representantes da Comissão de Agricultura e da Frente Parlamentar de Agropecuária. O grupo é formado por representantes de 21 entidades públicas e privadas que estudam desde o ano 2009 os itens contíguos do Código Florestal Brasileiro. E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fábio Souza, vai receber a comenda Onestino Guimarães a ser entregue pelo Conselho Estadual da Juventude. O comunicado foi feito na manhã de ontem por integrantes do Conselho. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h09. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Ministério Público Federal do Espírito Santo denunciou a Caixa Econômica Federal por prática de venda casada nos financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Segundo a ação, eram oferecidas taxas reduzidas aos compradores que adquirissem outros serviços do banco. Como punição, o Ministério Público pede o pagamento de uma multa no valor de meio milhão de reais por dano moral coletivo. A Caixa Econômica Federal disse que responderá às questões ao Ministério Público quando receber a denúncia. Mais de 40 cidades continuam sem data para eleger novos prefeitos. Até agora, 45 dos 59 municípios brasileiros que tiveram o resultado da última eleição para prefeito anulado continuam sem data para o novo pleito. A revogação da disputa nessas cidades ocorreu porque o candidato que obteve mais de 50% dos votos válidos teve o registro de candidatura indeferido em última instância. Nos municípios onde os processos ainda dependem de julgamento, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores continua no comando do Executivo local. O calendário e as regras das eleições das cidades que ainda precisam eleger prefeitos este ano são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais eleitorais, mas não há prazo para que os TREs definam essas datas. Sem explicação. O Ministério das Relações Exteriores concedeu passaporte diplomático
para o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago de Oliveira, e a mulher dele, Francileia de Castro Gomes de Oliveira. A decisão foi publicada no Diário Oficial e, segundo o Itamaraty, não é privilégio do pastor. Outros líderes de igrejas também já receberam um documento que dá direito ao uso de uma fila especial nos aeroportos, mas não dá imunidade diplomática. 7:11. O pagamento milionário de horas extras no Tribunal Superior Eleitoral foi um dos motivos que provocou a exoneração do diretor-geral do TSE, Alcides Diniz. Homem de confiança da presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia Diniz, estava no comando da administração do TSE desde o início da atual gestão. O pedido de exoneração foi feito no dia 14 de dezembro. A secretária de Controle Interno e Auditoria do TSE, Mary Ellen Gleison Gomes de Madruga, também foi exonerada. Na lista de beneficiários de horas extras, ela aparece como tendo recebido em novembro do ano passado mais de R$26 mil. De acordo com integrantes do tribunal, as duas exonerações estão diretamente ligadas ao pagamento de horas extras durante o processo eleitoral. Dados do próprio TSE mostram um descontrole no pagamento de horas extras no período eleitoral de 2012. Só em novembro, o gasto com esses adicionais foi de cerca de R$3.800.000 para pagamento dos 567 funcionários que alegam ter dado expediente fora de hora. Entre setembro e novembro, essas horas extras totalizaram R$9.500.000. Somados aos salários, os valores adicionais permitiram a esse grupo de funcionários receber, no fim de novembro, mais do que os próprios ministros. Teve funcionário que recebeu R$64.036. 7:12. O mundo em sua casa. Política internacional. O governo francês disse que vai manter a decisão de legalizar o casamento gay mesmo após a manifestação que aconteceu na capital do país. Quase 500 mil de pessoas fizeram uma passeata em Paris no domingo. O grupo exige que o presidente François Hollande retire o projeto de lei e promova um debate nacional sobre as mudanças na legislação. O texto também prevê as adoções de crianças por pessoas do mesmo sexo. 7:13. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal mostra, daqui a pouco, às 9 horas, à imprensa, os plantios de milho e sorgo na área rural do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, com a utilização de mão de obra carcerária e assistência técnica da Emater. Além de 10 presos empregados na lavoura, participam dos trabalhos 2 servidores técnicos agrícolas da própria instituição. E 2013 foi eleito o Ano da Educação no Sistema Prisional de Goiás. Cerca de 70% dos reeducandos não concluíram sequer o ensino fundamental. Dos 14 mil reeducandos do Sistema Prisional de Goiás, 1.200 passaram por curso de qualificação profissional no ano passado. A previsão é de que 5 mil façam o mesmo em 2013, ano considerado da educação para a população carcerária. A reeducanda Ludmila Veiga já aprendeu sobre horta, derivados do leite, e nesta segunda-feira ela fazia parte da turma de 15, que aprenderia sobre reparos hidráulicos. Curso oferecido pela Tigre. É muita diferença, porque a gente aprende mais coisas, que lá fora a gente muita influência, amizade. Aqui já aprende coisa diferente, né? Coisa que você nunca fez lá fora, que você já aprende muita coisa. A cada 12 horas de curso, um dia é remido na pena. O diretor de recuperação do sistema prisional, Aristóteles Sakai, vê menos reincidência no preso ocupado. E até março de 2014, 4 mil reeducandos farão parte do projeto Esperança Polo-Industrial e serão empregados de 20 empresas. Nós estamos com o PEP, que é o Projeto Esperança Polo-Industrial, então, que vai abrir 4 mil vagas de trabalho. São 20 empresas que virão para o sistema para dar emprego para o preso que está fechado. Então aí nós vamos qualificar ele enquanto ele está fechado.
À medida em que ele ganha, então, a progressão de regime, ele vai para o semiaberto, então ele já vai qualificado, não é? E, na maioria das vezes, já vai empregado na própria empresa que está aqui dentro. Então, para esse polo, foi doado pela Sudeco um galpão. Então, que será um arranjo produtivo para mulheres na parte inferior. Na parte superior, então, no mezanino, nós teremos um posto de saúde, uma escola profissionalizante, ensino formal e também a Casa da Cultura. Teremos então arte e esporte nesse espaço. De hoje até sexta-feira, 20 presos da penitenciária Coronel Odenir Guimarães receberão o curso básico de hidráulico. Eles concluíram o curso de encanador no Senai no final de 2012. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h16. A Polícia Militar apreendeu em Aparecida de Goiânia um menor suspeito de ter participado da tentativa de assalto a uma farmácia em Goiânia. O assalto ocorreu no Jardim Goiás e terminou com um segurança baleado. A PM informou que já tem um suspeito de ter atirado contra o vigilante. A polícia chegou ao adolescente por causa de um veículo de passeio que estava estacionado em local proibido. Ao verificar, a polícia constatou que se tratava de um carro produto de roubo. Ele foi reconhecido pelas vítimas. O adolescente confessou à polícia que faz parte de um grupo que pratica assaltos a vigilantes na capital e em Aparecida. Ontem à noite, 2 homens foram presos quando tentavam assaltar uma papelaria na Praça Tamandaré, no setor oeste, aqui em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, eles teriam trancado alguns clientes no banheiro que fizeram a denúncia por celular. Os assaltantes foram presos ainda no interior da loja. Eles são suspeitos de cometer outros 2 assaltos minutos antes em estabelecimentos próximos à papelaria, uma drogaria e um supermercado. Tentativas de fraude contra o consumidor aumentam a cada ano, segundo pesquisa Serasa. Em 2010, foram 1.870.000 tentativas de fraude contra o consumidor em todo o país. Em 2011, 1.960.000. E em 2012, o recorde, 2.140.000 tentativas. O delegado adjunto da Delegacia do Consumidor, em Goiás, Itamar Lourenço, avalia que esta é uma tendência devido ao aumento do número de transações feitas pela internet e também pelo acesso facilitado às informações a partir de cadastros preenchidos. Informações também podem ser utilizadas a partir de documentos roubados. O delegado Itamar Lourenço orienta. Primeiro plano que ela deve adotar, primeiro procurar uma delegacia, fazer o registro, se ela foi furtada ou roubada, e se simplesmente ela teve extraviado os documentos, ela buscar o CDL, oferece um serviço de registro de documentos extraviados. Então ela pode fazer tanto na delegacia quanto junto ao CDL, porque se porventura a pessoa vai tentar abrir uma empresa, ou vai fazer um financiamento, abrir uma linha de crédito qualquer, se a pessoa que está recebendo a proposta consultar o CDL, vai ter registrado lá que aqueles documentos foram extraviados. Em Goiás, a maior parte das reclamações na DECOM é referente à telefonia celular. Outra área que tem gerado dor de cabeça aos consumidores é a de imóveis sob medida, como explica o delegado. Então a gente sempre aconselha ao consumidor, quando for contratar um serviço, que ele procure primeiro informações acerca do profissional, procure saber de algum trabalho que ele já tenha feito para checar a qualidade e tudo que for feito, tudo que for contratado, que se faça por escrito, porque se depois não houver o cumprimento integral, a pessoa tem documento que habilita a ajuizar uma ação junto ao juizado de pequenas causas buscando o ressarcimento. E outra coisa também, evitar ao máximo adiantar pagamentos, porque na maioria das vezes aquele profissional que recebe adiantado, na grande maioria, ele tem problema para a entrega do serviço. Caso você perca seus documentos pessoais, não se esqueça de registrar na Câmara dos Dirigentes Lojistas, o CDL. O site é www.cdlgoiania.com.br. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia são 7h20.
A polícia está à procura da estudante Priscila Brenda Martins da Silva, de 14 anos, que desapareceu há um mês em Pires Belo, no distrito de Catalão. Testemunhas contaram à polícia que viram a jovem pela última vez no dia 11 de dezembro entrando no carro do namorado. A delegada do caso, Juliana Morivac, acredita que a estudante foi assassinada, mas o corpo ainda não foi localizado e as buscas continuam. De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o atual namorado da adolescente, que está foragido. A justiça chegou a expedir um mandado de prisão temporária contra o rapaz. Caso não encontre o corpo, a delegada afirma que vai indiciar o rapaz por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Um amigo do suspeito cumpre prisão temporária por suposto envolvimento no caso. Ele deve ser solto até a próxima semana. O jovem nega qualquer participação no crime. Afogamentos estão entre as principais causas de mortes no verão. Em Goiás, crianças e jovens adultos são as principais vítimas de afogamento. Eberson de Holanda, tenente do Corpo de Bombeiros de Goiás, afirma que se deve evitar nadar desacompanhado. Principalmente crianças devem sempre ser observadas por adultos quando estiverem na água. Sempre quando forem nadar, seja em piscina, seja em rio, seja em lago, que os pais ou responsáveis estejam de olho, ou seja, que essas crianças estejam sob a supervisão de um adulto. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa estar sempre atento a isso aí. Quando a gente fala de piscina, precisa ser respeitado também o limite de idade proposto para cada piscina. E, é claro, a partir do momento que a piscina começa a superar a parte do ombro, pescoço ali, já não é próprio para aquela criança mesmo que ela saiba nadar. De acordo com o tenente Eberson de Holanda, nos casos de afogamento, pessoas não treinadas não devem entrar na água para socorrerem vítimas de afogamento. Então, o ideal é que você leve uma corda, você leve algum objeto que evite esse contato direto, porque a pessoa, na ânsia de querer se salvar, vai agarrar com todas as forças naquela segunda pessoa e as duas vão para o fundo. E como a pessoa não tem as técnicas de desvencilhar daquela situação, ela com certeza vai afogar junto. Então, o ideal é que leve um pedaço de madeira, uma corda ou uma boia, alguma coisa que vai ajudar a não ter esse contato direto. E você retira. Em caso de emergência, deve-se ligar para o telefone 193 do Corpo de Bombeiros. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Após passar quase um ano foragido da justiça, o contador Giovanni Pereira da Silva, que trabalhava para o empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, se entregou ontem à Polícia Federal em Anápolis. O contador foi condenado em 7 de dezembro por corrupção e formação de quadrilha a 13 anos e 4 meses de prisão pelo juiz Oderico Rocha Santos, da 5ª Vara Federal de Goiás. Desde que iniciou a Operação Monte Carlo, em 29 de fevereiro de 2012, Giovanni estava foragido e constava da lista dos mais procurados da Polícia Federal. Giovanni afirmou que estava nas redondezas de Anápolis e que esse era o momento de se apresentar à Polícia Federal. E o advogado do contador, de Carlinhos Cachoeira, explica por que o cliente resolveu se entregar à polícia. Giovanni Pereira da Silva estava foragido há 11 meses e se entregou na manhã de ontem na delegacia da Polícia Federal em Anápolis. O advogado Calixto Abdala explica por que seu cliente, Giovanni, que é apontado como contador de Carlinhos Cachoeira, resolveu se entregar agora. Ele, no convencimento pessoal dele, achando que agora também já não há necessidade de ficar escondido, porque já tem até condenação. E se ele ficar escondido é um prejuízo só para ele, porque ele tem família, ele tem uns filhos. Eu acho que foi nessa situação que ele invasou para se entregar, para poder trabalhar, sustentar a família, porque já ficou enviado. O advogado concedeu entrevista à Rádio Brasil Central na tarde de ontem, enquanto aguardava em Brasília a decisão sobre o habeas corpus de seu cliente. E a expectativa do advogado é positiva. É possível sim, porque todos os condenados estão em liberdade, né? Então não é por ele que vai ficar pagando o pato para todo mundo. Então nós acreditamos que tenha o benefício que foi dado aos outros. Inclusive é o Carlos, que foi preso após a sentença e foi concedido a ele o direito de apelar em liberdade. Segundo o advogado, Giovanni foi condenado a 13 anos de prisão. A Operação Monte Carlo foi deflagrada em 29 de fevereiro do ano passado. Calixto Abdala aguarda agora os desdobramentos da Operação Monte Carlo II.
Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. A Polícia Civil já tem em mãos novas imagens do ciclista suspeito de jogar uma bomba caseira no casal de namorados Thaís Mendes, de 19 anos, e Guilherme Almeida, de 20, dentro de um carro, no último dia 5 em Anápolis. O delegado Éder Ferreira Martins, que investiga o caso, informou que as imagens serão analisadas e só devem ser liberadas dentro de 15 dias após passarem por uma perícia. Apesar da alta incidência do HPV, principalmente entre as mulheres, vacina ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde. Além disso, o alto custo das doses necessárias para a imunização torna o acesso restrito à maior parte da população. O HPV é, segundo o Ministério da Saúde, uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns do mundo, com um registro de 137 mil novos casos em média por ano. É mais comum entre mulheres jovens e é responsável por grande parte dos casos de câncer de colo de útero. O HPV pode ser transmitido por meio de relação sexual e por via sanguínea de mãe para filho na hora do parto. Diante da grande incidência, a importância da prevenção. Além do exame preventivo, o diretor do Hospital Araújo Jorge, Geraldo Queiroz, chama a atenção para a necessidade do acesso à vacina. Já existe a vacina, já é disponibilizada essa vacina no mercado, mas somente pago, né? Não existe nenhum programa, nada que possa vacinar toda a população, que seria o ideal para a gente poder combater a presença desse vírus. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a vacinação contra HPV seja incluída nos programas nacionais de imunização. A vacina deve ser feita em 3 doses e tem um custo de cerca de R$ 1.200. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. A Secretaria Municipal de Trânsito começou ontem uma operação para a retirada de carcaças e veículos abandonados nas ruas de Goiânia. Essa ação é de caráter permanente. Só neste primeiro dia foram retiradas 5 carcaças e foram feitos 4 autos, sendo 2 de apreensão e 2 de infração. Hoje a equipe de fiscalização vai atuar na região do setor Araguaia Parque. De acordo com a SMT, a operação acontecerá nos próximos dias até que todos os carros sejam retirados da rua. E a Secretaria Municipal de Saúde realiza ações de combate à dengue em unidades de saúde da capital. Com a intensificação do período chuvoso em Goiânia e a iminência de uma epidemia de dengue pelo vírus tipo 4, cerca de 30 agentes de saúde passaram por um treinamento teórico no Centro de Zoonoses e devem visitar CAIS, CIAMS e outras unidades básicas da rede municipal para controle do mosquito transmissor da doença. De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde Ambiental, Luiz Elias Camargo, a ação faz parte de uma mobilização de enfrentamento à dengue e novos agentes já foram convocados para reforçar as equipes. Já foram convocados novamente 71 agentes, né, para esse mês, e estão sendo chamados mais 220, né, nas próximas semanas, para que a gente possa estar com toda a nossa equipe composta e enfrentar essa situação de uma maneira mais tranquila. De acordo com dados da Vigilância em Saúde Ambiental, o ano passado foram 12.500 casos de dengue em Goiânia, com 23 mortes confirmadas, além de óbitos sob investigação ainda. Somente nas primeiras 2 semanas de janeiro, o aumento da procura por atendimento médico nas unidades de saúde devido a sintomas de dengue foi de 40%. Para evitar que a situação se agrave, Elias Camargo convoca a população para cumprir seu papel na prevenção da doença. Nós temos que fazer é não deixar o mosquito nascer e principalmente não deixar grandes focos. São as piscinas, pneus e latas com água. A primeira unidade de saúde a receber a ação de combate à dengue foi o CAIS do Jardim Novo Mundo nesta segunda-feira. A pulverização de veneno no local não oferece risco a pacientes e funcionários, sendo considerada uma forma eficiente de controle da dengue. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. A Universidade Federal de Goiás divulgou o gabarito preliminar das provas da primeira fase, além dos resultados da prova de letras Libras. No total, 31.600 candidatos se inscreveram para fazer o exame no domingo. Destes, 4.143 não compareceram. A abstenção de 13,8% foi considerada alta pela presidente de seleção da UFG, Luciana Freire. Transplante de células-tronco do cordão umbilical traz esperança no tratamento do linfoma, que é o câncer do sistema linfático.
O linfoma é um câncer presente no sistema linfático que protege o organismo contra vírus, fungos e algumas bactérias. Embora mais comum nos idosos, um caso que ficou muito conhecido foi do ator Reinaldo Giannichini. Na maioria dos casos, o linfoma é tratado com quimioterapia e radioterapia. O que muita gente não sabe é que o transplante de células-tronco do cordão umbilical é uma opção eficaz para tratar a doença. E o Brasil tem um banco de cordão umbilical com mais de 35 mil amostras armazenadas por tempo indeterminado. A médica técnica responsável, Adriana Homem, afirma que é um dos bancos mais modernos do mundo. O Brasil é líder em pesquisa, é pioneiro. Nós, brasileiros, podemos não ter dinheiro, mas temos criatividade e temos capacidade de burlar todas as nossas dificuldades. Então, assim, o Brasil é líder em pesquisa. Infelizmente, as nossas pesquisas não são protegidas e a gente perde muita pesquisa para outros países. Na hora de publicação, eles publicam como sendo deles. A gente acaba perdendo. Mas quase todas essas pesquisas iniciam-se aqui. Aqui, os brasileiros são campeões em pesquisas de qualidade. Como linfomas aparecem na forma de caroço no pescoço, no maxilar e atrás do braço, as células-tronco do cordão umbilical têm grande potencial para a regeneração do tecido humano. As células-tronco, de uma forma geral, do cordão umbilical, da medula, elas são células que sabem recuperar qualquer tecido humano. Né? Elas conseguem fazer de novo o tecido, porque elas são células que deram origem ao nosso corpo, ao nosso organismo. Mais informações no site www.bcubrasil.com.br www.bcubrasil.com.br. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h32. Diagnóstico precoce facilita tratamento do transtorno bipolar. O transtorno bipolar é caracterizado por uma alternância de humor. Ora o paciente se encontra em estado de êxtase e alegria e ora em tristeza, depressão. De acordo com o psiquiatra e membro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Salomão Rodrigues, o diagnóstico precoce facilita o tratamento e controle da doença e melhora a qualidade de vida do paciente. Quando a gente tem um diagnóstico precoce, o futuro dessa pessoa se torna melhor, porque o diagnóstico precoce leva a um tratamento precoce. E a doença deixa de ter uma evolução natural. Por isso nós insistimos muito na ideia de que se você começa a perder sono, começa a perder apetite, a gastar mais do que normalmente é o seu costume, né, a perder um pouco da crítica, ou ao ficar tristonho, depressivo, desinteressado pela vida, essas pessoas devem procurar o psiquiatra para que avalie a possibilidade de ser um portador do transtorno bipolar de humor e cuidar precocemente. Quanto mais precocemente for cuidar do paciente, melhor será o seu futuro. O psiquiatra Salomão Rodrigues informou ainda que o transtorno bipolar atinge principalmente adolescentes entre 15 e 19 anos, com 60% dos casos, apesar de ocorrer em qualquer idade, inclusive na infância. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. FAPEG repassa 15 milhões de reais a 335 projetos de pesquisa científica. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás publica edital com lista dos pesquisadores aprovados na chamada pública FAPEG Universal. São 335 projetos que recebem 15 milhões de reais para pesquisa científica. A presidente da FAPEG, Maria Zaira Turque, destaca as áreas contempladas e a importância dos projetos. Com este edital, o edital universal, nós estamos contemplando todas as áreas do conhecimento. A grande importância é propiciar aos pesquisadores que estão nas universidades sediadas no estado de Goiás ou nos institutos de ciência e tecnologia do estado de Goiás a desenvolverem projetos de pesquisa nas suas áreas. E aí nós tivemos, então, 63 projetos na área de ciências agrárias, 57 na área de ciências biológicas, 52 na área de saúde, 59 na área de ciências exatas e da terra, 41
48 na área de ciências humanas, 29 projetos na área de ciências sociais aplicadas, 22 projetos de engenharia e 5 projetos de linguística, letras e artes. Zaira Turki ressalta o investimento e avanço nas pesquisas. Com esses 15 milhões, certamente nós vamos poder alavancar o conjunto das pesquisas no estado de Goiás, sendo que é a primeira vez que a Fundação lança um edital universal. Nós já lançamos outros editais às vezes voltados para questões temáticas ou para determinadas áreas estratégicas do conhecimento, mas para a pesquisa avançar e poder dar continuidade, tem várias pesquisas em curso que só é possível dar continuidade se tiver também uma ação de fomento que garanta essa continuidade nas várias áreas do conhecimento. A FAPEG aplicou de janeiro de 2011 a dezembro de 2012 cerca de 100 milhões de reais no fomento à pesquisa científica, tecnológica, de inovação e na concessão de bolsas de formação de recursos humanos no Estado. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. Sol forte no verão exige maior cuidado com a pele. O protetor solar ganhou status de produto indispensável de beleza e saúde para a pele, mas no verão o cuidado deve ser redobrado. Segundo a dermatologista Rossana Magalhães, nesta época do ano a incidência de raios ultravioleta é maior. Além disso, as pessoas ficam mais expostas ao sol. Ela alerta que é alta a incidência de câncer de pele entre a população goiana, por isso a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce. Depende da pele da pessoa. Então, a pele da pessoa mais clara, dos olhos azuis, e cuidado redobrado daquelas pessoas que não bronzeiam, elas ficam vermelhas, então tem que tomar mais cuidado. E o filtro solar também, quando a pessoa vai expor, por exemplo, vai ficar na água, vai fazer esporte, ela tem que tomar cuidado, porque ele sai, a sua exposição vai ser maior. Uma coisa boa, através dessas campanhas nossas de dermatologia, da Sociedade de Dermatologia e de todas as entidades de prevenção, a detecção precoce deles, então levando à cura. Então isso é muito importante. A prevenção é o melhor tratamento. A médica Rossana Magalhães alerta ainda que o uso do protetor solar deve ser todos os dias, com fator de proteção 15 no mínimo. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. As torcidas organizadas do Ceará e do Fortaleza não vão comparecer aos jogos dos dois times pela Copa do Nordeste na Arena Castelão. A decisão foi tomada ontem em uma reunião com o Ministério Público. Com isso, os ingressos vão ser vendidos de forma individual e cada torcedor ficará responsável pela cadeira onde vai sentar. O Estádio Castelão foi o primeiro a ser inaugurado entre as arenas que serão utilizadas nos jogos da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do Mundo em 2014. O estádio passou por reforma de 500 milhões de reais e foi inaugurado com a presença da presidente Dilma em dezembro do ano passado. O Atlético ainda não tem equipe definida para estreia no domingo no Campeonato Goiano de Futebol. Mas o valor dos ingressos para os jogos do Dragão na primeira fase está definido. O preço único contra times do interior será de R$30 nas arquibancadas e cadeiras. Contra times da capital, quando o Atlético for o mandante da partida, o valor sofre alteração. R$30 nas arquibancadas e R$50 nas cadeiras. O grupo de jogadores do Atlético segue se preparando para a estreia no Campeonato Goiano 2013, no próximo domingo, 5 da tarde, fora de casa, em Goianésia, contra o Goianésia. O técnico Jairo Araújo já avisou que vai priorizar
os jogadores que estiverem melhores fisicamente. Então pode ser que com o passar do campeonato, aí o Atlético encontre sua equipe ideal. O goleiro Márcio ainda não resolveu sua questão pendente com a diretoria atleticana, e o goleiro Roberto, que é o reserva, que é o jogador imediato, vive essa expectativa de começar o Goianão 2013 como titular. O zagueiro Leonardo foi poupado dos treinos de ontem e será poupado também dos trabalhos de hoje. Sentiu um desconforto muscular e, como o jogador ficou bastante tempo, praticamente o ano passado inteiro, no departamento médico, é claro, o Atlético tem toda a preocupação com este jogador. O zagueiro Leonardo. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. Depois de concluir a primeira etapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de forma invicta, o Goiás tem pela frente o Vasco em fase mata-mata. O jogo vai ser amanhã, às 9h, em Ribeirão Preto. Se passar pelo Vasco, o Goiás enfrenta o vencedor do duelo entre Atlético Paranaense e Mogi Mirim pelas oitavas de final. Aqui em Goiânia, a comissão técnica vai preparar artilheiro para o jogo contra o Atlético. A diretoria do Goiás deve apresentar nesta terça-feira o atacante Neto Baiano. Ontem ele fez os primeiros treinamentos no Goiás, mas não deve estrear domingo contra o Itumbiara. A estreia do jogador irá acontecer provavelmente contra o Atlético na terceira rodada, o primeiro clássico do Goianão, dia 28. Presidente João Bosco Luz segue em Portugal, tentando a renovação de contrato do atacante Walter, algo que pode acontecer amanhã. Também amanhã, Henderson Moreira irá comandar um treino coletivo e deve já começar a definir o Goiás para a estreia de domingo contra o Itumbiara. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Vila Nova traz goleiro que defendia o Atlético Paranaense. No Vila Nova está tudo certo entre o clube, o goleiro Vinícius e o diretor de futebol do Atlético Paranaense, que está inclusive acertando os últimos detalhes, questão contratual, já que o Vila vai pagar uma parte do salário do jogador e o Atlético Paranaense vai arcar com o resto. Vinícius, que inclusive pode ser apresentado hoje à tarde no Onésio Brasileiro Alvarenga como goleiro do Tigrão para a temporada 2013. Além de Vinícius, a diretoria do Vila ainda espera as chegadas do meia Michel Cury, que estava no Araxá, o atacante Jones, este do Macaé, além também de um zagueiro que a direção colorada não revelou o nome. E com as chegadas desses jogadores, a diretoria colorada deve encerrar, pelo menos por enquanto, as contratações. É claro, como o próprio diretor de futebol, Mauro Morichita, gosta de falar, o clube nunca para de contratar, só mesmo quando se encerram os prazos de inscrições. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Estas foram as notícias do esporte. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O Procon Goiás começou a analisar listas de material de 20 escolas, assim como planilhas de custos e contratos de prestação de serviços. O resultado deve ser divulgado na quinta-feira. Diante das dúvidas e dos questionamentos de muitos pais com a compra do material escolar, o Procon orienta sobre o que deve ser feito para evitar gastos desnecessários e alerta a família para ficar atenta aos itens que não devem ser pedidos pelas escolas.
A Renda Cidadã amplia atendimento a famílias de baixa renda em Goiás. Auxílio nutricional do programa Pão e Leite tem aumento de 100%. O valor passou de 40 centavos para 80 centavos por pessoa nas entidades cadastradas. Além disso, mais de 500 instituições filantrópicas de assistência social reconhecida têm suas contas de água e energia elétrica pagas pelo Estado. De acordo com o secretário da Cidadania e Trabalho, Henrique Arantes, após identificar falhas no sistema de cadastro, onde alguns beneficiários tinham dupla inscrição, foi possível aumentar o número de famílias atendidas pelo programa. O Renda Cidadã agora conta com um aumento depois de fazer todo um recadastramento, buscamos falhas no cadastro, pessoas em duplicidade, pessoas que não enquadravam nos moldes da Renda Cidadã. Depois de ser saneado, ele deu uma reduzida e agora já expandimos o programa, já conta com mais de 65 mil famílias cadastradas no Renda Cidadã e também pudemos, por conta desse saneamento, desse conserto no programa, pagar o benefício do Pão e Leite, que recebe mais de 400 entidades filantrópicas em todo o estado, entidades essa que cuida do idoso, que cuida do deficiente físico, cuida da pessoa com deficiência, que cuida da pessoa que tem algum tipo de vício em álcool, drogas. Então essas entidades recebem um auxílio nutricional, recebem um dinheiro para fazer a sua despesa com alimentação. Isso das pessoas que estão lá sendo assistidas. Antes recebia 40 centavos per capita por dia, agora recebe 80 centavos. Então pudemos dobrar o investimento feito nas assistências sociais, nas entidades filantrópicas que fazem assistência social. O Renda Cidadã é um benefício de transferência de renda do governo de Goiás. O auxílio financeiro varia de R$ 80 a R$ 160 mensais. Quem já recebe o Bolsa Família não pode ser inserido nesse programa. Henrique Arantes explica como é o processo de inclusão. Para fazer parte do Renda Cidadã, tem que ser pessoa de muito baixa renda, tem que receber uma renda familiar de até um salário mínimo e meio familiar, não por pessoa. E tem que ter uma renda per capita de R$ 150. A pessoa que estiver nessa situação pode procurar a secretaria, o telefone é 3201-8600, aí vai fazer o cadastro e aí assim que possível nós vamos fazer com o assistente social uma visita para conferir de fato se essa pessoa é baixa renda, se enquadra nos moldes do programa e aí assim que possível será enquadrada no programa da Renda Cidadã. Outra condição necessária para garantir o benefício regular é manter os filhos frequentando a escola. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Governo estadual e empresários discutem participação goiana em feira de tecnologia na Alemanha. Quase 30 empresários participaram da primeira reunião promovida pela Comissão da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, que coordenará a missão de empresários goianos que participarão, em março, na Alemanha, da maior feira de tecnologia da informação e comunicação do mundo. De acordo com o presidente da Comunidade Tecnológica de Goiás, Leandro Martins, a expectativa é de que entre 20 e 30 empresários goianos participem da comitiva. A expectativa nossa é de manter o número do ano passado. Então, além dessa questão de negócios, existe uma expectativa muito grande de tendências. Na CeBIT, a gente vê muitas vezes aquilo que ainda nem foi lançado, ou seja, é um pré-lançamento, mas influencia diretamente no caminho que a gente vai seguir. Tá? Um outro eixo muito interessante é o eixo do relacionamento. Esse grupo que vai, eles passam lá 7 dias aproximadamente junto e desenvolvem um relacionamento muito grande. Então surgem negócios às vezes dentro deste próprio grupo, que aqui eles às vezes não têm essa interação, mas nessa viagem eles às vezes até desenvolvem negócios em conjunto. As universidades estão presentes nesses centros, mostrando as tendências de pesquisas que elas estão desenvolvendo. E as empresas de ponta também estão presentes já com produtos. Então, para os empresários, é uma oportunidade de ver o que já está acontecendo, o que vai acontecer e de desenvolver cooperações técnicas, parcerias comerciais e um networking. O Brasil hoje é a bola da vez. Quando a gente chega numa feira como essa, que a gente fala que a gente quer, nos apresentamos como brasileiro, as pessoas nos cercam e querem fazer negócios com a gente, porque nos países deles hoje não tem oportunidade de negócio, e aqui tem. A CeBIT será realizada de 3 a 11 de março em Hannover. Aulus Rincon
Para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. O governo publicou no Diário Oficial a lei que reduz a tarifa de energia elétrica. As contas de luz virão com desconto a partir de março. A redução será de até 16,2% para os consumidores residenciais e de até 28% para comércio e indústria. Para chegar a esse desconto, o governo ofereceu mais 30 anos de concessão para as empresas elétricas que renovaram os contratos agora e aceitaram receber uma remuneração, em média, 13% menor pela energia gerada e distribuída. O governo vai pagar 20 bilhões de reais pelos investimentos que essas empresas fizeram, mas ainda não obtiveram retorno. Também vai destinar mais 3 bilhões de reais por ano para um fundo de energia elétrica, reduzindo encargos que pesavam na conta de luz. Nova política internacional de irrigação busca aumentar a área irrigada no país, aumentando a produtividade de forma sustentável e reduzindo os riscos climáticos para a agropecuária. Com a nova política nacional de irrigação, estão previstos incentivos fiscais a projetos públicos e privados do país, especialmente aqueles em regiões menos desenvolvidas. O assessor técnico da FAEG, Leonardo Machado, avalia que a principal vantagem para estados como Goiás é a possibilidade de um aumento na produtividade agrícola. Você tem um instrumento de incentivo da irrigação, você traz mais um motivo, né, do produtor estar utilizando essa ferramenta que é tão importante para o aumento da produtividade, para evitar as perdas. Então esse incentivo para a agricultura irrigada é a principal ganho, acredito. Com crédito, será possível obter ainda equipamentos com uso eficiente da água, modernizar técnicas e implantar sistemas de suporte à irrigação. Para Leonardo Machado, outra conquista é a criação do Cadastro Nacional dos Irrigantes e o apoio aos pequenos produtores. Ela prevê um cadastramento, né, nacional dos irrigantes, ou seja, o governo vai criar um sistema de informação da irrigação, é um ponto importante. E o segundo, vai incentivar pequenos produtores em estar utilizando a irrigação como instrumento de melhoria da sua produtividade. A lei de irrigação prevê ainda um maior acesso ao crédito rural destinado à compra de equipamentos de irrigação e incentivos à contratação de seguro rural por produtores que pratiquem a agricultura irrigada. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Os veículos do país passaram a receber um selo do Inmetro que indica quanto o veículo consome de combustível. A etiqueta indica quanto o carro consome por litro de gasolina e álcool e classifica os modelos com as 5 vogais do alfabeto. Os classificados com a letra A são os mais econômicos e com a E são os que consomem mais combustível. Além disso, o selo indica o nível de emissão de gás carbônico. O selo, similar àqueles estampados em geladeiras, atesta a eficiência energética de vários produtos e pode ser um ótimo indicativo de economia para o consumidor. Quem comprar um carro de R$25 mil, por exemplo, classificado como A, vai gastar R$4.700 a menos do que o dono de um carro tipo E, num período de 5 anos. A adesão das montadoras é voluntária, mas vem crescendo. Até 2012, 151 modelos e 9 fabricantes de carros adotavam o selo. Agora já são 327 modelos. Em 2013, 70% dos carros vendidos no Brasil terão o selo de eficiência energética do Inmetro. A ideia é importada da Europa, onde a etiqueta já existe há 20 anos. Comércio goiano demite cerca de 80% de temporários, mas o sindicato vê fator positivo. Janeiro é mês de demissões no comércio. Para se ter uma ideia, dos cerca de 11 mil trabalhadores admitidos temporariamente, aproximadamente 20% permanecem nos cargos, o que significa que quase 9 mil pessoas serão dispensadas. Apesar deste cenário, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Goiás, Eduardo Amorim, vê aspectos positivos. Bom, é um momento atípico, mas de satisfação para o comerciário e de preocupação para o comerciante. Isso porque o número de demissões, comparado com o mesmo período do ano passado, caíram em torno de 40%. Isso, evidentemente, em face da escassez de mão de obra que ocorreu no final do ano e a efetivação de alguns temporários. Com isso, ainda existem postos de trabalho abertos, então é um diferencial para o trabalhador no estado de Goiás. Eduardo Amorim destaca ainda os direitos do temporário demitido. O trabalhador temporário, ele tem praticamente todos os direitos do trabalhador efetivado ou trabalhador de contrato indeterminado. Faz-se exceção apenas o aviso prévio
e a multa rescisória. São as duas coisas que ele não tem direito, ou seja, ele tem direito a férias proporcional, 13º proporcional, saldo de salário, e mais importante que isso, esse tempo que ele trabalhou é contado como tempo de trabalho para a questão da aposentadoria dele. Lembrando também que, além disso, se ocorrer algum problema com ele durante o período, que ele estava contratado, acidente ou qualquer problema de saúde, ele tem direito ao auxílio-doença do INSS. E também, se nesse período a mulher ficou grávida, aconteceu de ficar grávida, ela tem a estabilidade que a lei determina também, que são os 4 meses após o período gestacional. Para garantir estes direitos, o sindicato nas unidades de Campinas, Garavelo e Vila Nova estão à disposição do trabalhador. O telefone é 3261-5577. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Cai procura do consumidor por crédito. O brasileiro está mais cauteloso na hora de contratar novos créditos. Segundo o indicador Serasa, o número de pessoas que procuraram crédito no ano passado recuou 3,1% em relação ao verificado em 2011. Este foi o pior desempenho anual de toda a série histórica do indicador, iniciada em 2007, de acordo com a entidade. Na avaliação do economista Paulo Borges Campos Júnior, a queda na demanda se deve ao endividamento das famílias. As famílias brasileiras estão endividadas. Infelizmente, a expansão do crédito e a queda nas taxas de juros não vieram acompanhadas de um processo de educação financeira, de educação para o consumo, que tem levado boa parte dos brasileiros a comprometer acima de suas capacidades de pagamento, resultando aí numa expansão significativa da inadimplência. O economista alerta que, para não ficar no vermelho, o consumidor deve saber planejar as finanças. Procurem primeiro elaborar minimamente um orçamento familiar, onde possa ter clareza ali de suas receitas, daquilo que ganha, seja de salário, seja de aposentadoria, de renda de aluguéis, etc. E também relacionar todas as suas despesas, né, para que possa fazer então a comparação para ver se aquilo que você está gastando está rigorosamente dentro daquilo que você ganha. Você não está gastando mais daquilo que você tem. A outra recomendação é procurar ter um consumo um pouco mais consciente, vendo se realmente aquilo que você está adquirindo é necessário para você, se você tem recursos para isso, se não dá para deixar para um outro momento. E lembrando sempre que em qualquer situação, quem compra à vista sempre vai comprar melhor, sempre vai ter melhores condições do que aquelas pessoas que compram a prazo. De acordo com o indicador Serasa, a inadimplência bancária, que inclui cheque especial, crédito e financiamento, subiu 8,2% em 2012, mas o descontrole foi maior com as chamadas dívidas não bancárias, que subiram 28,8%. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h57. 2 pessoas morreram por causa de um deslizamento de terra em Lambari, no sul de Minas Gerais. Elas trabalhavam em uma oficina mecânica próxima a um morro. A terra deslizou, derrubou a parede da loja e atingiu os trabalhadores. A polícia investiga se uma obra de expansão da oficina tornou o terreno mais vulnerável. O músico José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, de 71 anos, está respondendo de forma satisfatória ao tratamento médico e apresentou melhora no padrão hemodinâmico e respiratório, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês no final da tarde de ontem. O artista continua internado na UTI do hospital, segundo o boletim. Ele foi transferido do Hospital Santa Joana, no Recife, onde estava internado desde o dia 17 de dezembro, para tratar de uma infecção respiratória e arritmia cardíaca. O Ministério da Educação divulgou ontem a nota mínima para que os alunos consigam uma vaga na universidade para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A chamada nota de corte dos estudantes do sistema de cotas foi muito parecida com a do restante dos candidatos. Na primeira vez em que o SISU adotou o critério de cotas como porta de entrada para as universidades federais, quase a metade dos inscritos foi de cotistas. Ao todo, 864 mil em um universo de quase 2 milhões. Entre eles, a maior parcela foi de pretos, pardos ou índios que têm renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio. 12,5% das 129 mil vagas abertas pelo sistema são reservadas para alunos cotistas. O Ministério da Educação também divulgou a nota de corte, a pontuação mínima que um aluno precisa ter para entrar em um curso de 3 áreas consideradas prioritárias para o governo: medicina,
Pedagogia e Licenciatura. Em Medicina, a nota de corte pelas cotas foi de 761,67 pontos. No Sistema Geral de Ampla Concorrência, ela ficou em 787,56 pontos. Em Pedagogia, pelas cotas, a nota foi de 591,58 pontos. Na Ampla Concorrência, 598,08. Em Licenciatura, na cota, a nota de corte foi de 606,45. No Sistema Geral, foi de 627,51 pontos. Em Goiânia, pontualmente 8 horas, está terminando mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes e Antônio Correia. Direção de estúdio, Fábio Maurício. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.